Palmeiras 1, Botafogo 0, os detalhes desse duelo equilibradíssimo que teve o Verdão como vencedor. Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. O Palmeiras venceu o Botafogo num jogo muito disputado. Eu tô aqui com Alexandre Senechal, estudou bastante esse jogo e vai trazer as características da partida, o que aconteceu de positivo, o que aconteceu de negativo e o que levou o Palmeiras a sair vencedor de um jogo bem difícil, bem duro. Bem duro e com muitas mudanças, muitos debates que a gente pode ter aqui nesse vídeo sobre a escolha dos dois técnicos. Acho que o Botafogo entrou numa formação que eu não usaria. Acho que o Renato Paiva quis manter a estrutura que venceu o PSG e fez jogo duro com o Atlético de Madrid. Sem o Grego, ele talvez não tenha sido a melhor escolha. Enquanto o Palmeiras inovou e teve o Estevão do lado esquerdo, depois fez algumas alterações também, que até também trouxeram a vitória, já que o Paulinho, de novo, né, um substituto. Palmeiras, por enquanto, só gols de substitutos, tirando o gol contra o Al-Ahly, né? Então, todos os jogadores que marcaram gols que não foi esse gol contra o Al-Ahly, eles vieram do banco de reservas. Essa né? informação eu tô descobrindo agora, tá? Essa não sabia? Não sabia. E aí é o detalhe, né? O Abel tá escalando mal ou tá substituindo bem, né? Aquela discussão eterna. Mas a grande questão é a seguinte, vamos começar primeiro... Pera lá. Ah, é verdade, tá acelerado, homem. Tô com pressa hoje. Antes disso, queria pedir pra quem tá nos assistindo, curte nosso trabalho, divulga. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve. 90% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não é inscrito. Isso ajuda muito a gente. Agora podemos ir pra análise, né? Porque isso é importantíssimo, né? A gente tem uma audiência muito grande de gente que não segue o canal. Segue aí, facinho, OWTV, manda pros teus amigos, continua seguindo e vem analisar com a gente esse Palmeiras 1, Botafogo 0, que teve o Palmeiras nessa saída de 3 que já vem fazendo, né? Que teve, dessa vez, Bruno Fux pela esquerda, o Gustavo Gomes, zagueiro central, e o Giai como um zagueiro pela direita, né? Um jogador que é o lateral direito, mas que ele mantém mais essa base, nessa construção em linha de 3 no início da jogada. Na construção das jogadas é uma linha de 3, muitas vezes na marcação dele fecha uma linha de 4. É verdade. O Piquerez descendo. O Piquerez acaba descendo, mas é isso, é o Palmeiras com bola, né? O Palmeiras que não teve o Aníbal como titular, o Aníbal acabou voltando no segundo tempo, mas teve o M. Martini sendo esse primeiro volante para a construção, com o Richard Rios sendo o organizador do time, e a gente vai mostrar isso bastante no vídeo, partidaça do Rios. Tá? E aqui fica claro esse 3+1, né? Com Exatamente. o Emiliano vindo buscar a bola. E aí é importante, Will, porque assim, você tem a saída de 3, tem o Emiliano Martins como primeiro volante, tem o Richard Rios para ser o organizador do time, o Alan de novo foi escolhido para jogar do lado direito, e cadê o Felipe Anderson, né? O Felipe Anderson não joga mais, não entrou mais no Mundial. Mas assim, que loucura, o Alan né? jogando eu entendo, porque o Alan tem uma capacidade de drible, de quebrar linha. Ele joga muito. Bom jogador, que ainda vai... É muito promissor. Mais uma, né, dessas joias que o Palmeiras está revelando. Esse Alan vai dar para esperar bastante joias canhotas ainda, É verdade, né? Teve né? Luiz Guilherme, Endrick, Estevão, Alan. Aqui, só para a continuação da jogada, só para a gente mostrar o Estevão bem aberto pela esquerda, a novidade talvez a maior do jogo. Vitor Roque foi escolhido como 9, o cara da pressão, e um cara que consegue fazer esse trabalho sem bola muito bem. Com o Maurício sendo esse cara que caía um pouco mais pelo lado direito para fazer a dobradinha com o Alan. A ideia era ter Piquerez e Estevão em cima do Vitinho de um lado, e o Maurício, que é mais um organizador, com as passagens do Alan para tentar dar desequilíbrio do outro lado. Então... Até porque o time estava extremamente canhoto, se você Exatamente. ver. Alan, Maurício, Estevão e Piquerez, tirando o centroavante que era destro. Então, naturalmente, a jogada ia pender mais para esse lado. Se fosse o Flaco, era o 5. Acho que por isso não foi escolhido. Por isso que ele não foi escolhido, por isso que ele não jogou. Mas essa era a ideia, né? Então mostrar. E daí como tem essa linha, né? Com os jogadores, os 5 jogadores mais à frente, né? Aqui 4, porque você não teve aqui o Piquerez, né? No corredor, ele tá fora do frame. Mas você faz essa linha de 5 no ataque. É um 3-2-5, né? 3 na base, os 2 volantes e uma linha de 5 mais à frente. Só não tá marcado porque o Piquerez de fato não tá no frame. Mas era o cara que dava o corredor pro Estevão acabar entrando um pouco mais aí por dentro da defesa, né? Como interno pela esquerda. Primeiro lance para mostrar mais a estrutura básica desse Palmeiras e como o Palmeiras tinha esse encaixe, né, nos 3 jogadores de meio do Botafogo para tentar recuperar. Agora a gente vai para o outro lado. Então, como o Botafogo escolheu jogar, o Botafogo, como a gente já disse, não teve o Gregory e teve no Danilo Barbosa esse cara para fazer essa saída no 4-1-4-1 ou um 4-3-3, se você quiser, porque tem Arthur e Savarino muito bem espetados pelo lado do campo. Com o Gregory já faz mais uma saída em 3, né? O Gregory Sim. muitas vezes vem fazer essa saída. Eu não percebi tantas vezes nessa partida. Ela até aconteceu e a gente vai mostrar no vídeo, mas a questão é que a estrutura era uma linha de 4, você tendo o Vitinho e Alex Telles aqui bem no cantinho da tela e o Vitinho aqui bem colado na linha lateral para abrir o campo, com o Danilo Barbosa dando suporte para os zagueiros. Então não é um 3+1
como fazia o Palmeiras. É um 4+1 com os laterais baixando e tendo nessa trinca de volantes uma ideia para você conseguir ter a saída de jogo por dentro para acionar Arthur na direita e Savarino na esquerda. Você vê que a pressão do Palmeiras foi muito forte, o Palmeiras pressionou demais no campo de ataque, ao contrário do que fez contra o Inter Miami, por exemplo, e ó como encaixava. Palmeiras conseguia anular essa saída de jogo do Botafogo e por isso depois o Paiva acabou mexendo, a gente vai mostrar no vídeo. A gente percebe 5 jogadores na imagem, né? 5 jogadores pressionando praticamente 2 jogadores do Botafogo. Então, exatamente. Uma pressão bem ordenada. Eu falei do Rios organizador. Aqui a gente tem muito a visão do que era. Palmeiras organizando por um lado para encontrar o Estevão do outro. O Abel Ferreira cansou de fazer isso no Palmeiras, com o Estevão sendo o cara no contra um pela direita. E daí o que eu quero citar também, o Rios vai encontrar esse passe no Estevão, mas o quanto o Palmeiras frisou em deixar o Estevão de mano. Exatamente. Em situação de vulnerabilidade da defesa. Vitinho até é um bom defensor. Mas é o cara que mais sofreu defensivamente do Botafogo no Mundial de Clubes. Indiscutivelmente. Mas Kvaratskhelia, Estevão, tava difícil pra ele, Tava difícil pra ele, mas ele de fato sofreu bastante no Mundial e o Abel quis explorar isso, com certeza. Senão não teria colocado o Estevão do lado esquerdo da zaga. E daí você tem o apoio do Piquerez pro corredor. Então, isso que ele fez uma dobra em cima do lateral direito do Botafogo e pendendo muito o jogo pro lado esquerdo. E nesse lance você deu o spoiler perfeito, porque vai acontecer isso. Rios, organizador, bola longa, Estevão mata, 1 contra 1 na jogada. Ó o Piquerez, já faz a jogada. E o Vitinho tá complicado no lance. Por quê? Porque o Arthur é um cara que demora para conseguir recompor. Ele não é um jogador que tem essa vitalidade tanto defensivamente para poder fazer a dobra. Contra o PSG, o Gregory fez muito isso. De fazer essa cobertura, de conseguir ajudar o Vitinho pelo lado direito do campo, com o Alan também caindo pelo setor muitas vezes. O Alan que é muito... Inclusive, não sei se até a gente vai falar melhor sobre isso depois, mas o Alan, em determinado momento do primeiro tempo, ele cai muito para a direita. Isso. Para ajudar o Vitinho. Para ajudar. Precisa alteração. Era nítido que estava tendo uma superioridade no setor e daí o Alan fica mais preso. Obviamente, no esquema do Botafogo, o Alan já joga mais à direita. Sim. Mas ele ficou mais ainda posicionado. Porque ele tem que fazer esse papel, senão acontece o que aconteceu nesse lance. O Vitor Roque dá o desvio e a bola acaba indo para fora, o Palmeiras perde a chance. Aqui é o lado botafoguense. A gente está fazendo análise aqui de como foi o jogo e mostrando as valências, virtudes e também defeitos dos dois times. A gente tem o que o Botafogo tem de melhor quando consegue linkar os 3 meio-campistas. Com o Marlon Freitas sendo organizador. Marlon Freitas dá essa bola de esquerda, completamente desequilibrado, para conseguir desbalancear a defesa do Palmeiras. Ele abre o campo, né? Totalmente. E aí é importante, porque o 2 contra 1, agora é com o Piquerez. Tem a tabela, o Arthur recebe aqui e a ultrapassagem. O espaço já gerou. Olha o campo que o Arthur tem para conseguir encaixar essa bola pro Alan, que faz a ultrapassagem e consegue ganhar esse escanteio pro Botafogo. Então, assim, eram as características que os times tinham mais trabalhadas para conseguir gerar superioridade, para conseguir chegar no gol adversário. A gente vê que a jogada acabou entrando algumas vezes, a do Palmeiras um pouco mais. Porque o Palmeiras conseguiu no primeiro tempo, principalmente, pressionar mais em cima, roubar a bola mais no campo de ataque. Primeira meia hora de partida. Depois acho que o Botafogo deu uma igualada ali, o jogo ficou mais morno até o final do primeiro tempo. Muito por conta da mudança que o Renato Paiva fez. Agora já ex-técnico do Botafogo, né? Temos que fazer esse... A partir do momento da gravação desse vídeo. Exatamente. Você viu ali, né? Foi destacado Alan. Ou Alan, se você quiser. Que é um terceiro zagueiro pela direita. Ele faz a mudança para tentar espelhar o Palmeiras. O Palmeiras joga num 3-2-5, tem uma saída de 3 e na pressão estava conseguindo encaixar com os 2 laterais e os 2 internos, o Estevão pela esquerda e o Maurício pela direita, né, os 2 alas, né? O Alan por um lado e o Piquerez pelo outro, mais os 3 da frente, encaixava a marcação. O que o Renato Paiva fez? Ele mudou para conseguir ter superioridade no setor. É claro que aqui tem muito mérito do Arthur, né? Que dá o drible de corpo no que ele gira... no Richard Rios, né? Mas aqui, ó, de novo, já tem superioridade no setor. Tem Arthur, tem o Vitinho de mano aqui, vai ter ultrapassagem também do meia pra ficar numa superioridade aqui pelo lado direito do ataque. 3 jogadores indo pra atacar a área do outro lado. Que foi pouco aproveitado, tá? O Savarino não conseguiu receber muita bola, o Igor Jesus não conseguiu sustentar muitas também. Não estavam, de fato, tão bem no jogo assim, mas é uma oportunidade também que o Botafogo explorou pouco na partida. Foi mais pelo lado direito. Aqui é legal de ver porque o Vitinho consegue recuperar a jogada e, de novo, você tem a tabela do lado e a bola vai entrar. 3 contra 2, o Arthur domina, dá um passe de gênio do lado do pé, o Vitinho cruza e a bola acaba desviando para escanteio. Então, assim, o Botafogo tinha do lado direito sua força, o Palmeiras tinha no lado esquerdo a sua força. O jogo ficou muito concentrado pro lado de cá do campo. Mapa de calor da partida é inteiro desse lado. Totalmente. Porque eram, de fato, os lugares em que Botafogo e Palmeiras sofriam mais na defesa. O Palmeiras, porque o Piquerez sobe muito para recompor, demora mais. E o Vitinho, por ser um marcador que fica, às vezes, mais exposto também
apesar de também não estar fazendo um Mundial, não ter feito um Mundial, né, de tanta qualidade técnica assim para jogar, principalmente defensivamente, sofreu bastante. A gente vai para agora, mais uma vez, a jogada que entra no Estevão, mas agora é importante, porque a gente vai ter ultrapassagem. Só que aqui o Estevão perde o duelo. E aqui, o Vitinho que você tava cornetando ganhou o duelo. É verdade, ganhou o duelo do Estevão. E aqui é importante, porque o Botafogo já afundou a linha para não sofrer essa bola entrando nas costas da zaga. E olha o espaço que tem aqui, ó. O Richard Rios já tá com o braço levantado, bem aqui no cantinho da tela. E ele aqui, que ó. começou a jogada, né? Ele começou a jogada, bem aqui, ó. Ele tá com o braço levantado e ele vai receber essa bola em condição de finalizar. Algo que o Palmeiras não conseguiu aproveitar. Explorou muito pouco durante o jogo. Aqui gerou uma situação de gol. A finalização acaba indo por cima. Mas o Palmeiras teve essa oportunidade e precisava ter feito mais isso. Como o Botafogo também precisava ter feito mais isso para encontrar o Savarino do outro lado. Essa troca de corredor mais rápida, mais veloz, poderia gerar jogadas de 1 contra 1 pelo lado contrário. Nenhum dos dois times conseguiu ter a calma suficiente para fazer isso, exceto nesse lance do Richard Rios. Vamos lá, que agora a gente tem uma situação, Will, só arrumar o fone aqui que estava caindo. A gente tem uma situação agora do segundo tempo. O Paiva mexe na equipe. O Paiva mexe a partir do momento que o Estevão sai. É verdade. O Luigi já tinha entrado no campo junto com o Paulinho, pelo lado do Palmeiras. O Estevão sai com 15 do segundo tempo, jogou pouquíssimo de novo. Talvez um pouco do cenário do que ele falou em entrevista, falta de foco. Mas essa substituição eu particularmente discordei, porque eu achava que o Estevão estava gerando essa superioridade, fazendo uma dobra com o Piquerez muito boa. Obviamente deu certo, o resultado foi positivo, mas eu acho que o Estevão é um jogador que pra você tirar, ele tem que estar mal na partida, e eu não acho que era o caso. Ou jogar pro outro lado, ou colocar o Paulinho. Dali, né? Não, o Paulinho não tinha que entrar, como o 9. Paulinho tem muita qualidade. Claro. Mas o Estevão, eu discuto essa... Achei que o Abel entrou muito bem escalado na partida. Também gostei. Conseguiu montar um esquema legal. Contrário, talvez, do Renato Paiva, que eu entendi que entrou com a estrutura, quis manter a estrutura, mas Gregory e Danilo Barbosa apresentam características diferentes e talvez isso não teve o encaixe perfeito. Mas eu acho que a E que pese que o Danilo Barbosa foi muito bem no jogo. Foi muito bem. Não, jogou a questão não é o Danilo Barbosa, Sim, e sim é o características encaixe dos do jogadores para o sistema tático. Mas o Estevão eu acho que é um jogador do desequilíbrio e que não vinha fazendo uma partida ruim. É verdade. É isso que é importante se destacar. Talvez, tirando o jogo contra o Porto, que o Palmeiras foi muito bem ofensivamente, apesar de não ter feito gol, né? Mas enfim, talvez tenha sido a melhor partida dele até aqui no Mundial. Tem a chance de fazer isso agora contra o próximo time dele, né? E daí, pegando o gancho, que era o início da conversa, foi Exato. aí que o Paiva mudou o time, Isso. tirou um volante, colocou o Montoro, se eu não me engano, né? Isso, entra o Montoro pela esquerda, ele tira um dos volantes, entra o Cuiabano na lateral esquerda e logo depois ele tira o Savarino para ter o Joaquim Correia no time. Então ele vai para um 4-2-3-1. Em que Quase ele um tem 4-2-4 que ele utiliza muitas Exatamente, vezes, né? que ele fica com o Danilo e com o Marlon de volantes. Ele tem o Joaquim Correia como uma espécie de segundo atacante, Montoro pelo lado esquerdo, Arthur pelo lado direito. O time fica mais aberto, mais exposto e também consegue pressionar mais o Palmeiras. E esse lance é muito legal, porque ele mostra tudo pra mim que foi o resumo do jogo. O Botafogo tá encaixado, a marcação subiu, conseguiu ter superioridade numérica, perde o duelo. Danilo Barbosa, muito bem no jogo, recupera. A bola entra no pivô, o Igor Jesus tem espaço, tem opções entrando, poderia sustentar a jogada. Não tá tão bem no jogo, perde o primeiro duelo. A bola volta pro Montoro, entra de novo no Igor Jesus com espaço. Não dominou, perdeu o duelo de novo, não fez uma grande partida. Daí a transição E a transição rápida, que o Palmeiras também gosta. O Botafogo deu a transição rápida não porque gosta, o mudou. Palmeiras adora a É transição. lógico. E aí que é legal, porque o Botafogo conseguiu estar mais no campo de ataque, mas estava sofrendo tecnicamente. Palmeiras tem a transição rápida, a jogada entra no Luigi, vai pro lado esquerdo, o cruzamento do Piquerez vem muito bem. O Maurício consegue antecipar o Barbosa, tá bem posicionado, e o John faz uma defesaça. Então a mudança tática do Botafogo deu espaço ao Palmeiras, mas também propiciou que o Botafogo tivesse mais no campo de ataque para jogar, o que não aconteceu praticamente no primeiro tempo. Natural. Você vai ter mais qualidade do meio pra frente, mas ao mesmo tempo você vai ficar mais exposto. Exatamente. Aí entra o grande personagem da partida. Ainda no tempo normal, no final do jogo, bola longa do Gustavo Gomes, característica clássica do Palmeiras. Quando ele tem espaço, ele vai buscar essa bola longa, e dessa vez é pro Paulinho, um jogador que não joga na parede. E ele entrou como um 9 em teoria, né? Ele entrou de 9, mas ele não é um 9 de referência como é o Igor Jesus, como é o Arthur Cabral, como é o Flaco Lopes. Ele é um cara de tentar buscar o espaço, aproveitar o ataque ao espaço dos outros jogadores do ataque do Palmeiras, para ele ter liberdade para dominar a bola e partir de frente. Então aqui o Paulinho tem 2,5 hectares para percorrer com a bola entra onde tinha que entrar, ele faz o domínio de peito e consegue Entre as linhas, né? Entre as linhas. E faz a finalização, essa finalização muito ruim. Mas qual é o ponto? O Paulinho não é o 9 de ficar lá dentro no meio dos zagueiros. Ele é um cara de movimentação. Sai dessa referência em si. E aí a gente vai pro lance do gol. Porque o Richard Rios, de novo, organizador do time, consegue o espaço. E aqui o Paulinho tá até bem encaixado. Tá até bem marcado.
Tem o Cuiabano, que a gente destacou, tem o Marlon e tem o Montoro vindo. O Mike, que já tinha entrado, pode fazer ultrapassagem. Esse é o grande ponto. Tem 5 jogadores do Botafogo no lance. O Mike foi. Cuiabano acompanhou, fez o certo, beleza. O Mike foi, Cuiabano seguiu. Sobraram Marlon e Montoro. Cadê o Montoro? Aqui a gente vai mostrar outra passagem. Cadê o Montoro? O Montoro parou. E o Marlon também foi facilmente batido. O Montoro parou na jogada. O Marlon faz o corte pra dentro. O Paulinho faz o corte pra dentro. O Marlon acaba indo muito mal na leitura da jogada, né? E aí o gol sai. O gol do Paulinho nessa destacar classificação do Palmeiras. Qualidade individual do Paulinho, que é indiscutível. Um jogador que vai para um contra um, que é diferente. Que se não fosse a condição física, seria titular absoluto. Com toda certeza. Mas também a marcação deixou a desejar, né? Tem os dois lados da moeda. Paulinho muito bem, Palmeiras saiu vencedor muito por conta do talento individual dele, que achou um gol na prorrogação, mas a marcação também tem que se destacar aqui. Então, assim, pontos a mostrar. O Botafogo entrou pra mim com a estratégia errada, a gente falou já sobre isso, poderia ter jogado um pouco mais ofensivamente. Depois deu o campo que o Palmeiras queria, por conta das alterações, então o encaixe quando você muda durante o jogo também é mais complicado. E o Palmeiras não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, mas teve no Paulinho individualmente, claro, com a ajuda do Mike na jogada e a bola que o Richard Rios encontra do lado, a jogada do gol para fazer a diferença. Mas um confronto extremamente equilibrado, que poderia ter empatado e ido para os pênaltis também depois da prorrogação, e que teve um vencedor porque teve uma jogada do Paulinho em que fez a diferença. Mas um jogo que foi extremamente equilibrado, com fortalezas que o Palmeiras pode, inclusive, aproveitar para pegar o Chelsea, e com debilidades que o Palmeiras teve que poderia ter custado a classificação. Poderia ter levado o Botafogo às quartas de final. Mas muito legal, porque é uma batalha tática de muito alto nível, apesar do jogo tecnicamente não ter sido de trazer aí alegria para todo mundo, de encher os olhos e tudo mais, mas uma batalha tática muito interessante. É uma pena, né, que no calor do momento o Botafogo acabou demitindo o Renato Paiva no meio de um trabalho, logo depois de um Mundial. Acho que tinha ainda lugar para o Renato Paiva continuar. Enfim, isso é outro debate. E o que eu quero chamar a atenção das duas equipes. O Palmeiras segue na competição e eu acho o Chelsea um adversário bem acessível para o Palmeiras tentar continuar na competição. Obviamente vai ser difícil, vai ser duro, mas eu acho que o Palmeiras tem condições de jogar contra o Chelsea e sair vencedor. E ressaltar o Botafogo, baita campanha que fez. Um grupo dificílimo, um grupo da morte, onde você tinha PSG, Atlético de Madrid, você conseguiu passar, quase que passou em primeiro, inclusive. Então tomou o gol no finalzinho. Sai grande da competição também. Palmeiras que vai continuar gigante e o Botafogo também sai muito grande. Com certeza. Dois timaços para brigarem por tudo aqui no campeonato, no futebol brasileiro, junto com o Flamengo, que também tá no Mundial de Clubes. Que também saiu, saiu, mas também estava no Mundial de Clubes. Isso. Batido o martelo? Batido o martelo, grande atuação, dá pro Palmeiras ganhar do Chelsea. E você, torcedor do Palmeiras, e você, torcedor do Botafogo, gostou dessa análise? Comenta aqui o que você achou, comenta o que você acha que pode ser a sequência dos times para a competição. E também, se você tem algum jogador dessas duas equipes que você quer que a gente faça alguma análise, comenta aqui que a gente vai atrás e tenta trazer o melhor dos conteúdos para vocês. Lembra bem o nome do nosso canal, OWTV. E também lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Prometrics, o centro de inteligência do futebol. Eu peço mais uma vez a você, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e divulgue o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.